Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje nós vamos adotar uma postura um pouco mais acadêmica, mas bem pé no chão, sabe? Nosso objetivo é dominar de vez a arquitetura das listas ligadas, que é basicamente o coração da parte 3 da LibFT em linguagem C. A ideia aqui não é ficar lendo linha de código, mas sim entender visualmente e logicamente como a memória dinâmica opera ali por debaixo dos panos. É super importante a gente entender não apenas o que cada função faz, mas o motivo exato, a decisão de design por trás de cada linha. Vamos nessa? O nosso roteiro para essa explicação vai ser o seguinte. Primeiro, vetores estáticos contra listas ligadas. Segundo, a anatomia de um nó. Terceiro, como conectar essa corrente. Quarto, os famosos ponteiros duplos. Quinto, transformação e limpeza. E, por último, aplicações no mundo real. Bom, começando pela base de tudo, vetores estáticos versus listas ligadas e as estruturas dinâmicas. Antes da gente construir qualquer coisa, é crucial entender por que precisamos de listas ligadas. Em quais situações elas superam o uso de vetores estáticos. Pensa num vetor estático como uma caixa de ovos. Ela tem um tamanho rígido, fixo, que você define na hora de compilar o código. Se você precisar colocar mais ovos do que a caixa permite, o seu programa quebra. Se usar menos, você está desperdiçando espaço na memória. Já a lista ligada é totalmente diferente. Imagina ela como uma lista de tarefas do seu dia a dia anotada em post-its. Você pode adicionar ou remover tarefas a qualquer momento. A estrutura cresce e encolhe dinamicamente, exatamente sob demanda. Seguindo em frente, vamos para a parte 2, a anatomia de um nó, que é o bloco de montar dessa estrutura. Para criar listas realmente versáteis, essa arquitetura usa uma sacada genial. O ponteiro genérico, o famoso void asterisco. Em vez de você ter que criar uma lista inteira só para números e outra inteira só para textos, a gente usa um ponteiro que pode guardar um endereço de absolutamente qualquer tipo de dado. Isso é fantástico. Significa que uma única estrutura de lista ligada pode gerenciar desde letras soltas até as configurações gigantescas de um sistema operacional. Para deixar isso bem fácil de visualizar, vamos usar uma analogia simples. Imagina cada nó como uma caixa física. Dentro dessa caixa, você tem duas coisas fundamentais. A primeira é o conteúdo genérico, o dado em si, que a gente acabou de falar. A segunda é um mapa com instruções precisas. Esse mapa é o nosso ponteiro next. Ele não guarda o dado da próxima caixa, mas sim o endereço exato de onde a próxima caixa está escondida na memória. É exatamente assim que a mágica do encadeamento funciona. Certo, chegamos à parte 3. Como a gente conecta essa corrente na prática através da alocação? Agora que entendemos a caixa, como a gente organiza a memória ao criar um novo nó? O processo segue 3 passos lógicos muito rigorosos. Primeiro, a gente pede um espaço para o sistema operacional usando a alocação dinâmica simples, o malloc. Segundo, a gente guarda nossa informação lá dentro do espaço de conteúdo. E terceiro, e isso é absolutamente crucial, a gente inicializa o nosso mapa, o ponteiro next, explicitamente com null. Isso garante que a memória que a gente acabou de pegar venha limpinha e sem apontar para lixo desde o primeiro segundo. E quando a gente quer adicionar um nó lá no final de uma lista que já existe? A lógica visual para fazer essa transição é como uma caça ao tesouro. O nosso código precisa pular de caixa em caixa, seguindo os mapas, até descobrir qual é a última caixa da corrente atual. Quando a gente encontra essa última caixa, o mapa dela, que não apontava para lugar nenhum, é atualizado. Agora, ele passa a apontar diretamente para o endereço do nosso nó novinho em folha. É exatamente por isso que a gente precisa mostrar que o final da lista sempre aponta para um valor nulo. O null atua como uma placa de pare na nossa rodovia da memória. Ele avisa para o computador, pode parar de procurar, a corrente acabou aqui. Se a gente esquecer dessa placa, o computador vai continuar lendo a memória aleatoriamente, e mais cedo ou mais tarde isso vai resultar num belo de um travamento. Vamos para o tópico 4. E aqui a gente entra num conceito que dá calafrios em muita gente: ponteiros duplos e manipulação. Quando os alunos começam a olhar as funções que adicionam coisas no início da lista, sempre surge uma dúvida muito pertinente. Por que, afinal de contas, a gente é obrigado a usar um ponteiro para um ponteiro, o assustador asterisco duplo, em vez de um ponteiro simples? A explicação é muito lógica. Se a gente passa só um ponteiro simples para uma função, o C cria uma cópia local, tipo uma xerox desse endereço. Se você alterar a xerox, o documento original fica intocado, e o resto do seu programa nem fica sabendo da mudança. O ponteiro duplo muda o jogo. Ele entrega na mão da função o endereço de onde o ponteiro original está guardado.
E isso permite modificar a cabeça da lista de forma permanente, garantindo que o seu sistema inteiro reconheça que a corrente foi atualizada. Muito bem, parte 5 da nossa análise. A gente vai falar sobre transformação segura e limpeza da memória. Conforme a sua lista cresce, você vai precisar alterar os dados dela. A função de mapeamento faz exatamente isso, mas transformando os dados com total segurança. Ela não mexe na sua lista original. Ela pega os dados, aplica uma transformação e constrói uma lista inteiramente nova. E o mais brilhante aqui é a segurança. Se no meio da criação dessa lista nova faltar memória e um malloc falhar, ela não deixa lixo para trás, ela aborta a missão, limpa tudo que já tinha construído até ali e retorna um nulo de forma segura. E mencionar limpar a memória nos traz para o maior pesadelo do programador C, o vazamento de memória. Se você remove uma caixa, ou se algo dá errado e você não devolve esse espaço para o sistema operacional usando o free, o seu computador vai perdendo memória utilizável aos poucos. Uma hora a memória acaba e o sistema simplesmente trava. Então, como a gente cria um passo a passo infalível para evitar esses vazamentos na hora de limpar uma lista inteira? A lógica é como desmontar uma ponte pêncil bloco por bloco. Você não pode simplesmente destruir o bloco onde você está pisando. Primeiro, jogue uma corda e ancore com segurança no próximo bloco da ponte. Segundo, agora sim, use o free destruir o bloco atual com total segurança. Terceiro, avance puxando a corda até o próximo bloco. Se você não salvar o endereço do próximo antes de apagar o atual, você perde o acesso ao resto da lista para sempre. E para fechar nossa explicação de hoje, tópico 6, aplicações no mundo real. Afinal, para que serve tudo isso fora da teoria? Acredite, dominar essas amarrações de memória não é só para passar de ano na disciplina, não. É a base para construir sistemas avançados. Pensa num projeto de um mini shell, um terminal customizado. Você precisa quebrar comandos que o usuário digita e encadear isso de forma imprevisível. Ou num projeto de ordenação complexa como push_swap, manipulando milhares de números. Nessas situações reais, os vetores estáticos não dão conta. A gente depende inteiramente da flexibilidade extrema das listas ligadas. Isso nos deixa com uma última reflexão bem instigante. Pensa comigo. Se essa arquitetura nos permite criar blocos, apontar uns para os outros de forma dinâmica e limpar tudo sem deixar rastros, como será que os engenheiros de software utilizam esses mesmíssimos princípios de nós e ponteiros nas entranhas de um sistema operacional moderno? Como o seu computador gerencia a fila gigante de processos em segundo plano que estão rodando aí agora mesmo? As respostas estão exatamente nessa lógica que exploramos hoje. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise, pessoal. Continuem questionando o que rola por baixo do código e até a próxima!